Pronto, meu amigo Saulo entrou aqui. Salve, salve, Saulo. Boa noite, feliz sábado. Boa. E como a gente vai falar de criação, eu convidei até aqui o meu amigo Saulo para poder fazer uma introdução sobre esse tema. Saulo, que é um estudioso dessa área, ele gosta muito de estudar sobre criacionismo, sobre as origens da vida do ser humano nessa terra. Então, ele vai ter alguns minutinhos aí introdutórios para a gente poder introduzir o tema. Mas se você, durante a exposição dele também, quiser fazer alguma discussão, tirar alguma dúvida, você pode ficar à vontade. De início, antes de passar aqui a palavra para Saulo, eu gosto de indicar, né, de sugerir alguma bibliografia, algum livro, algum material que você possa aprofundar o tema. Considerando que aqui a gente tem uma reunião de 1 hora, um pouco mais de 1 hora, né? 1 hora larga. E aqui você tem aí, porque a ciência não consegue enterrar Deus, John Lennox, um cientista matemático de Oxford, que já debateu com o grande ateu do século XXI, que é Peter Dawkins. Tenho aí Escavando a Verdade, de Rodrigo Silva, pastor que dirige o programa Evidências, na Novo Tempo. Eu tenho aí porque acredito naquele que fez o mundo, Antonino Zecchini, um cientista italiano famoso, As Origens da CPV, Porque Creio, a entrevista que o Celso Borges fez com 12 cientistas. Tem também O Delírio de Dawkins, que é um livro de um colega dele lá de Oxford, mas é um cristão. Ele rebate aquele livro que ficou famoso, o livro de um ateu chamado Deus um Delírio, né? Que Richard Dawkins escreveu. Então, tem essa indicação aí, que é um livro maravilhoso, eu até tenho ele aqui comigo. Né? Um livro excelente. E alguns outros que a gente pode indicar aí durante o programa, durante esse curso. Tem aí também a indicação do site Criacionismo, de Celso Borges, que é uma fonte de materiais confiáveis sobre a questão das origens, do design inteligente, criação, evolução, historicidade da Bíblia, da fé, dos gêneros. Então, todo esse material, se vocês tiverem interesse no tema de hoje, vocês podem aprofundar a partir dessa bibliografia. Mas antes de avançar aqui, eu vou então passar a palavra para Saulo. Ele vai fazer uma introdução. Não sei se eu já interrompi aqui a tela. Oi. Pronto. Eu consigo compartilhar? Você consegue. Deixa eu ver. Aperta aí, Saulo. Se você consegue compartilhar. Se você não conseguir, eu vou ter que mudar aqui o seu status. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu te falar. Já te coloquei como co-anfitrião, acho que com isso aí você consegue. Na verdade, eu queria que você me colocasse como outro Saulo, que eu vou compartilhar pelo computador. Eu entrei com o computador e comigo. Vê se você acha o outro aí. Eu te coloquei com o anfitrião, um que não tem câmera. A câmera você está usando no computador? Não, estou usando do celular, porque a câmera do computador está Então, ruim. Mas o slide é pelo computador. Então, pronto. Esse do computador já está como co-anfitrião. Foi o primeiro Pronto. que eu li. Então, tá. Feitas as preliminares aí, eu vou passar a palavra para a Saulo, até para que vocês possam ter outro expositor, vocês não enjoarem demais da minha cara, né? Então... Que é isso. Bom, Jackson ontem ele fez um convite de última hora, não foi verdade? E aí ontem ele pediu para eu dar uma introdução aqui sobre esse tema. Eu já tinha um slide salvo aqui há muito tempo que aborda muito superficial essa questão da criação, né, da Bíblia. Mas eu quis hoje mostrar aqui, eu vou fazer uma introdução de como essa ideia da ciência surgiu antigamente, por quê, como
como a crença religiosa, no caso, o cristianismo, influenciou a ciência, né, ao longo do tempo. E eu vou mostrar aqui rapidinho, se vocês puderem, é porque eu estou compartilhando a tela, mas depois eu mostro a vocês alguns livros que eu tenho aqui, que Jackson inclusive falou, mas eu tenho aqui em mãos, depois a gente mostra. Tá. Vamos começar. O criacionismo e evolucionismo é um tema muito abrangente. Ele pode ser explorado em vários aspectos. Isso aqui é uma coisa muito pouca, realmente, do que pode ser falado, explorado. É muito básico mesmo essa introdução que eu vou dar. Bom, para começar, né, vamos falar assim, vamos ver inicialmente qual é o conceito mesmo de evolucionismo e criacionismo hoje. Evolucionismo parte da ideia de que é possível uma relação funcional entre as ciências naturais e o naturalismo metafísico. Já o criacionismo é a cosmovisão que procura integrar o conhecimento bíblico histórico e o conhecimento científico. Qual a diferença exatamente dos dois, Saulo? É o seguinte, é como, na verdade, como interpretamos a ciência. Os fatos científicos, na verdade, a ciência nunca diz nada. Quem diz alguma coisa são os cientistas. Para você fazer ciência, você precisa observar e experimentar. E aí você chega a uma conclusão. Cada cientista pode chegar a alguma conclusão diferente. No caso do evolucionismo, ele sempre vai trazer essa conclusão para o lado desse naturalismo metafísico. Já o criacionismo, ele olha as duas questões, ele olha o resultado que foi feito com esses experimentos e vê se está de acordo, se encaixa com o que a Bíblia diz. Então, temos de um lado o conhecimento científico, que se encaixa juntamente com o conhecimento histórico bíblico, que é o que está lá inicialmente em Gênesis, né, que fala sobre a criação. Mas o que é ciência, então? Já que o cientista não é a ciência. Ele diz, a ciência nunca diz nada. É o cientista que diz, o cientista que chega às suas conclusões. Ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referências a objetos de uma mesma natureza. Ou seja, o cientista ele tem uma ideia e aí ele pensa, para eu comprovar minha teoria, eu tenho que fazer a experimentação. Então, eu vou observar uma situação, vou fazer os experimentos e vou chegar a uma conclusão. E aí ele faz essas experiências, geralmente não é uma só, ele repete esses ciclos para confirmar que os resultados obtidos foram iguais ao que ele planejou, e aí ele faz a sua teoria e publica. Geralmente, muito basicamente, é assim que funciona uma teoria científica. Mas vamos lá. A ciência, na verdade, o surgimento da ciência foi, eu digo que se não fosse o cristianismo, a ciência não existiria. A crença em um Deus fidedigno e racional levou ao pressuposto de um universo racional e ordenado. A ciência hoje ainda é mantida por esse pressuposto. Foi por causa da crença cristã que levou alguns homens, hoje que a gente conhece como são homens notáveis, que levou esses homens a estudar como funciona o universo, como ele foi criado. Foi por causa da Bíblia. E aí eu vou mostrar daqui a pouquinho alguns desses cientistas. No livro A Alma da Ciência, na página 15 e 16, esses dois cientistas falam o seguinte: os mais diversos estudiosos reconhecem que o cristianismo forneceu tanto os pressupostos intelectuais quanto a sanção moral para o desenvolvimento da ciência moderna. E aí, se a gente for ver atrás, hoje em dia, né, a gente pensa assim, poxa, a ciência a gente logo associa a evolucionismo. E, claro, por causa também da mídia, a gente acredita que muitos cientistas são evolucionistas. Só que, na verdade, isso não predomina no meio científico. Principalmente antes de surgir a teoria, a origem das espécies de Darwin,
os cientistas, os maiores cientistas que hoje consideramos como os gigantes da ciência, foram cristãos. E foi justamente por causa da sua fé que era esse motivo que impulsionava e eles estudavam mais. E aqui eu vou trazer alguns cientistas. Tem René Descartes, ele viveu em 1596 até 1650. Ele era matemático e filósofo do século XVII. Para ele, as leis da matemática investigadas pela ciência eram legisladas por Deus. Temos também Van Helmont. Ele diz o seguinte: creio que a natureza é o projeto de Deus. Ele viveu em 1577 a 1644. Ele é considerado como o pai da química. A química moderna tem muito a ver com Van Helmont. Temos também um que é bem conhecido, Nicolau Copérnico. Ele afirmava que as leis das físicas são impostas por Deus. Olha só, um grupo de cientistas que hoje, os cientistas que hoje temos atualmente, basicamente eles estão nos ombros desses cientistas do passado. E aí, quando a gente vai ver, a gente consegue entender que a ciência e a Bíblia não é algo que pode andar separado, é justamente o contrário. É por causa dessa fé religiosa que esses cientistas estudavam mais, queriam entender como o universo funcionava. E temos o mais famoso, acho que um dos mais famosos de todos, que é Isaac Newton. Isaac Newton, ele foi matemático, filósofo, ele praticamente descreveu a teoria da gravidade. Muitos não sabem, Isaac Newton, ele era um estudioso afinco da Bíblia. Inclusive, ele escreveu um livro sobre as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Além de ele ser um cientista exímio, ele era um grande estudioso da Bíblia, inclusive do estudioso do Apocalipse. Eu acho que Jackson depois pode até falar mais sobre isso. Esse livro é o traduzido em português, mas inicialmente ele escreveu esse livro lá por volta de 1660, se eu não me engano. Ou seja, muito antes de surgir a teoria da evolução, esses cientistas tinham como pressuposto a Bíblia. E aí veio Charles Darwin. Em 1859, ele lança o livro A Origem das Espécies. Quando ele lança esse livro, A Origem das Espécies, basicamente ele corta o laço entre a ciência e a religião. E aí eu quero dar um trechozinho da capa que tem do livro A Origem das Espécies, que é o seguinte, ele fala o seguinte: após 5 anos de trabalho, permitir-me especular sobre o assunto e redigir algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844, até as converter no esboço das conclusões que então me pareciam prováveis. Olha só, senhores, essa data aqui é muito importante. Ele escreve os primeiros esboços em 1844, e isso não é por acaso. Nós adventistas conhecemos muito bem essa data, que é importante para nós. E aí ele escreve esse esboço em 1944, mas ele só publica em 1859. Mas, Saulo, tá, beleza. Temos aí os cientistas que eram cristãos, eles estudavam a ciência e tudo e tal. Mas existe evidências, então, da criação de Deus segundo a Bíblia? Né? Porque hoje em dia o que a gente vê praticamente são só artigos falando sobre a evolução, tratam a questão da evolução como um fato inquestionável. Só que não é bem assim. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar outro slide aqui que eu tenho. Pronto. Rapidinho. A ciência não tem como provar exclusivamente que Deus existe. Porém, ela também não tem como provar que ele não existe. E aí, só que se Deus criou todas as coisas, é muito provável que a gente ache, no meio da criação de Deus,
como já que eu gosto de falar, a digital do criador. Quando um artista ele faz um quadro, ele pinta um quadro, faz uma obra, é muito comum ele botar naquele quadro as suas características. Da mesma forma, um escritor, que ele quando escreve um livro, por mais que ele escreva uma obra diferente da outra, existe no livro características que são pessoais dele. O pintor, da mesma forma, cada pintor tem uma característica específica de pintar um quadro, seja por pincelar, seja por gotas. Então, quando temos um quadro, a gente vai estudar o quadro, a gente vê características intrínsecas que o pintor, mesmo sem querer, deixam no seu quadro. No caso da criação de Deus, já que ele é o criador de todas as coisas, acredito que poderemos achar no meio da criação, né, essa sua assinatura, vamos dizer assim. Então, se eu consigo achar algumas assinaturas da criação de Deus, vocês estão me ouvindo? Eu acho que travou aqui. Estamos ouvindo sim. Sim, Saulo. Tá, certo. Deixa eu só... Porque o microfone estava fechado, eu demorei de responder, mas estamos ouvindo sim. Pronto, certo. Sim, então, se Deus criou todas as coisas, a gente podemos achar algumas assinaturas, algumas evidências na natureza da sua criação. Né? Lá em Salmo 19, fala o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas, Saulo, o que é que tem a ver a criação e a evolução? Né? Qual a diferença dos dois? Basicamente, tem essa figura aí. Essa figura, acho alguns palitos assim. Vamos dizer que passou um vento e esses palitos estavam em cima da mesa e aí o vento derrubou. Se alguém passar na sala e ver esses palitos no chão, é muito provável que alguém diga assim, ou pense, né? Poxa, isso aqui alguém passou, bateu, derrubou e ficou de forma aleatória. Isso aqui pode ter acontecido até de forma natural. Uma tempestade, choveu muito, aqui em casa mesmo está ventando muito hoje. E aí derrubou esses palitos e ficou assim no chão aleatório. Porém, se eu passo e vejo o palito dessa forma, eu nunca vou pensar, e acredito que nenhum de vocês irá pensar, que isso aqui foi feito de causas naturais, que o palito, o vento bateu juntamente com a chuva e aí trouxe o palito e foi caindo um de cada vez, e aí de forma aleatória formou a letra A. É quase improvável que a gente pense assim. Da mesma forma, o universo é tão planejado, tão intrinsecamente conectado com suas leis, que é praticamente possível a gente pensar que algo aleatório possa dar origem a algo tão complexo. Se uma simples letra A, com palito de dente, a gente vê planejamento e, com certeza, a gente pensou, alguém pegou esses palitos e fez a letra A. Por que seria diferente com o mundo e o universo? Lá em Isaías 45:18, fala o seguinte: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. E lá em Gênesis 1, o primeiro versículo, tem lá escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se alguém aqui já assistiu ou participou quando a gente estava falando sobre a Trindade, com certeza acompanhou o que eu falei sobre essa questão da complexidade irredutível, né? Que no princípio, tempo criou Deus os céus, espaço e a terra, matéria. Essas três coisas precisam coexistir simultaneamente, assim como a Trindade precisa existir simultaneamente uma com a outra. Isso é uma característica da sua digital no universo que Deus criou. E aí, na revista Super Interessante, em uma de suas edições, ela cita o seguinte: se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se fosse mais fraca, não seria capaz de agregar a massa em estrelas e a atração mútua entre elétrons e prótons. Se fosse diferente do que é, não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo
em um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem ou que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Ou seja, uma revista super interessante que tem como a premissa o evolucionismo, ela praticamente está dizendo o seguinte: não é possível que dentro do universo, com tantas coisas ajustáveis, algo possa ser feito aleatoriamente, de forma desordenada e simplesmente surgir vida. E aí vem o primeiro dia da criação, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Aí, vamos ver a luz. A luz é um tipo especial de energia que não necessita de um meio físico para se propagar. Ela viaja pelo espaço, independente se tem matéria ou se não tem matéria. Ela viaja a uma velocidade a cerca de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo espacial. Cerca de 70% da energia irradiada pelo Sol situa-se entre os comprimentos de onda de 0,3 a 1,5 microns, correspondente à banda da luz invisível, acrescida do infravermelho e da luz ultravioleta. Aí você pode dizer, Saulo, não entendo nada disso. Sim, mas a questão é o seguinte: todas essas medidas é o suficiente para ter a faixa de radiação necessária à manutenção da vida. Se você tem algum valor a mais ou a menos, cerca de 70% de radiação, ou se a onda de comprimento da sua onda fosse superior ou inferior entre 3 e 1,5 microns, a vida na Terra não seria possível. A luz daqui não chegaria na exatidão que nós necessitamos para que haja vida, não só nós, mas como todos os outros animais e as plantas. A distância da Terra do Sol também é muito sincronizada e é tudo posto no lugar ideal para que haja vida. A Terra é o único planeta com temperatura adequada à vida humana. Aí temos a Terra, ela tem uma temperatura de 13 graus em média, Marte menos 53 graus e Vênus 477 graus. Ou seja, a Terra está em um ponto específico do espaço para que a luz e a distância do Sol seja tão exata, para que quando a luz chega, ela esquente o planeta de forma adequada para haver vida. Se ela tivesse um pouco mais distante, ela não haveria vida, como Marte, por exemplo, e se ela tivesse um pouco mais perto do Sol, ela superaqueceria e também não teria condições de ter vida. A temperatura adequada depende da quantidade de calor emitida pelo Sol em relação à distância com a Terra. Também depende da sua inclinação do eixo da Terra e da velocidade de rotação do planeta. Até a inclinação do eixo, até a velocidade de translação e rotação que a Terra faz ao redor do Sol, tudo é de acordo, simetricamente calculado, tudo perfeitamente ajustado. Agora imagine, tanto a distância, a sua velocidade, a rotação, a inclinação, tudo isso teria que existir simultaneamente em uma explosão para que houvesse vida. Só que isso é só o primeiro dia. Aí vamos para o segundo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. A atmosfera da Terra foi planejada para manter a vida com os gases na proporção correta. Saturno é tão grande que seu campo gravitacional retém grandes quantidades de hidrogênio e hélio. Na Terra, esses gases escapam para o espaço. O que acontece? A quantidade de matéria, Saturno é muito maior do que a Terra. E por causa da sua matéria, a quantidade de matéria, por ela ser maior, ela tem um campo gravitacional muito mais forte do que a Terra. Por causa desse campo gravitacional, a Terra também tem um campo gravitacional e é por isso que as coisas caem, né? A gente anda no chão, o livro cai. O centro da Terra, ela puxa como se fosse um ímã. Saturno, como ela é muito maior, ela tem um campo gravitacional muito mais forte. E por isso a quantidade de gás de hidrogênio e hélio, ela atrai tanto que seria impossível haver vida em Saturno. No caso da Terra, até a quantidade da matéria, o tamanho da Terra é suficiente e adequado para que ela capte essa quantidade de hidrogênio e hélio e deixe escapar o que não é necessário para a nossa vida. Já Mercúrio é bem menor que a Terra e, por causa disso, seu campo gravitacional não consegue reter gases.
Então, ela não atrai os gases como a Terra e nem como Saturno. Ou seja, não existe campo gravitacional em Mercúrio. Por isso, também não tem como haver vida. Aí tem aqui a comparação bem rapidinho, né? Vênus, Terra e Marte. Vênus tem 95% de gás carbônico, a Terra tem 0,03%, a Terra também tem 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Se você for ver, por exemplo, Mercúrio ou Vênus, não tem quase nada de oxigênio. Só que você fala assim, poxa, Saulo, oxigênio não é o que a gente respira, a gente não precisa tanto, porque só tem 21%. Aí é o seguinte, se houvesse um pouquinho mais de oxigênio, e aqui eu botei aqui 25%, aqui tem escrito 25%, mas se tivesse 23% ou 22% até por cento, qualquer indício de chama seria quase impossível apagar. Todo mundo sabe que para que o incêndio ou o fogo possa ser alimentado, precisa haver oxigênio. Tanto que quando a gente tapa o fogo com um copo, né, na vela, ele se apaga. Porém, a quantidade ideal de oxigênio serve para a gente respirar e também para que tudo não se incendeie. Se uma simples fagulha ocorresse na Terra com a quantidade de oxigênio superior a 21%, a Terra ia ser destruída, porque seria impossível apagar o fogo. Até no oxigênio, essa quantidade de oxigênio e hidrogênio, ela foi calculada por Deus para a nossa vida. O gás carbônico também é muito importante. Ele é 75% de gás carbônico. E a quantidade é o ideal para o crescimento das plantas e permitiria grandes oscilações de temperatura se fosse maior ou menor. Todo mundo sabe que as plantas fazem o processo de fotossíntese, né? O gás carbônico libera oxigênio, todo aquele processo. Até essa quantidade do gás carbônico seria o ideal para o surgimento e o desenvolvimento das plantas. O terceiro dia, Deus manda juntar as águas debaixo do céu, num lugar só. E aí também temos que a crosta terrestre, ela foi planejada para sustentar a vida. A Terra também é o único planeta conhecido com água suficiente para sustentar a vida. O H2O é um ótimo solvente, transporta nutrientes do corpo e ajuda a regular a temperatura do planeta. Todo mundo acha que as florestas regulam a temperatura do planeta, só que, na verdade, quem realmente é responsável por regular a temperatura do planeta são as águas, os rios e os oceanos. Inclusive, o nosso corpo também é regulado pela temperatura de acordo com a nossa transpiração. É a água que faz essa regulagem. Na Terra, a mesma coisa. E agora, mais uma coisinha bem interessante assim, aqui. Ó. A água, quando congela, o gelo, ela flutua sobre a água. Em locais com baixas temperaturas, o gelo ela cria uma camada em cima da água que faz com que embaixo dela não destrua a vida marinha. Por ela ser mais leve do que a água, ela flutua e ela acaba criando uma camada de preservação da vida marinha. E aí é possível ter nesses locais bastante congelados plantas aquáticas e até animais marinhos que seriam congelados se fosse o inverso. No terceiro dia, Deus também cria as plantas. E aí eu gosto muito do exemplo das sequoias. Olha só. As sequoias só existem em um lugar no planeta. A sequoia é um tipo de árvore. Ela cresce lá na Califórnia. Existe lá uma floresta de sequoias. É um parque nacional que é preservado. O que acontece? As sequoias são as maiores árvores do mundo. Elas chegam a alturas absurdas. Aqui está, por exemplo, só para vocês terem noção do tamanho da sequoia, abriram uma passagem de um carro embaixo da sequoia e ela continua viva. Aqui, se você for ver, comparar o tamanho do ser humano que está pendurado com o tamanho da sequoia, você consegue ter um pouco mais de noção da sua proporção de tamanho. Aqui é uma foto tirada da sequoia dela toda.
Se você for ver bem em cima aqui, ó, vou ver se eu consigo botar o mouse. Existe uma pessoa, olha o tamanho em relação à sequoia com a pessoa. O que acontece da sequoia? A sequoia é uma árvore que ela nunca para de crescer. Ela só existe lá na Califórnia. E todas as árvores que estão nesse parque têm aproximadamente, as árvores mais velhas, né? Tem aproximadamente 3.200 anos. E é incrível, quando você for ver a relação, você vai estudar a cronologia bíblica, depois do dilúvio, para cá, a idade que a árvore tem, com a idade depois do dilúvio até hoje, é basicamente a mesma idade que o planeta, não o planeta Terra, mas a cronologia bíblica, até os dias de hoje, é a mesma idade que a árvore tem. Essa árvore sequoia ela é bastante resistente. Ela resiste a fogo, ela resiste a pragas, praticamente é quase impossível matar ela. E como é, Saulo, que calcula a idade dessas árvores? Existem os anéis que toda árvore tem de crescimento. Eles calculam a idade da árvore de acordo com os anéis. E a maior árvore que tem do parque tem cerca de 3.200 anos. A mesma idade que a Bíblia aponta desde o dilúvio até os dias de hoje. Não é muita comparação, ou não é muita coincidência. Temos aí o quarto dia. Disse Deus, haja luz, e a separação do dia e a noite. E aí temos, o Sol é muito importante para a vida na Terra, atuando como motor na dinâmica atmosférica e oceânica, e fonte para a fotossíntese das plantas. Uma Lua com tamanho suficiente para fazer com que as marés oceânicas permaneçam em movimento, sem, contudo, submergir vastas regiões terrestres e órbita a uma distância que minimize qualquer mudança na inclinação do eixo do planeta, garantindo assim a estabilidade do clima. Até a posição da Lua, a sua rotação, tudo minimamente calculado e planejado, tudo está no local, na posição ideal para que houvesse vida na Terra. Chegamos no quinto dia, que Deus disse, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento. E aí, se a gente for comparar as criaturas que Deus fez, a gente pode ver que existe um planejamento. Esse planejamento, o ser humano praticamente ele copia, né, algo que Deus criou para os seus inventos. Como, por exemplo, o golfinho possui um sistema de orientação que inspirou a invenção do sonar dos navios. Tanto o sonar dos navios como o sonar do submarino foi algo observado que os golfinhos tinham e foi implementado nas suas criações. As aves foram magnificamente projetadas para voar. A maioria de seus ossos são ocos ou esponjosos, o que os torna muito leves. Como um processo de graduação simultânea, aleatório, sem planejamento, poderia criar algo assim? Poderia entender que os ossos precisavam ser leves das aves para que ela pudesse voar. E temos o sexto dia, que Deus também diz, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, homem e mulher os criou. E aí, se a gente for partir para o nosso corpo, a gente vê que algo é tão absurdamente planejado que é impossível não ser uma criação de Deus. Nosso corpo é controlado e coordenado por mais de 3 trilhões de células nervosas, 9 bilhões das quais situadas no córtex central. Se elas fossem alinhadas ponta a ponta, sua extensão atingiria mais de 75 quilômetros. Tudo isso é coordenado por 120 trilhões de caixas de conexão. Esse intricado sistema é compactuado em um insondável complexo de caminhos neurais. Se você fosse contar todas as terminações nervosas a cada 1 segundo, demoraria 32 milhões de anos para contar todas as terminações nervosas do corpo humano. E chegamos aí no sétimo dia, que Deus
descansa da sua obra, né, como Criador. E o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eu queria poder abordar mais, é um tema que levaria bastante tempo aqui. Eu fiz um pouco corrido, eu acho que até demorei um pouco, mas é porque não teve como desassociar uma coisa da outra. E da próxima vez eu acho que a gente pode especificar mais e demorar um pouco mais nessa questão da complexidade da criação de Deus na nossa vida. Obrigado pela excelente exposição aí, Saulo. Vou pedir para você cancelar o compartilhamento da tela. Eu acho que sua imagem vai ficar maior e, de repente, antes de passar a palavra aqui para os demais, você pode estar indicando os livros que você disse que gostaria de mostrar. E aí o pessoal que tiver alguma pergunta, algum questionamento, já pode também estar lançando aí para Saulo. Bom, sua imagem já ficou maior. Se você quiser, eu sempre gosto de indicar, né? Porque a gente pode encontrar pessoas aqui com um interesse grandioso nesse tema. É um tema, como o Saulo falou, extremamente vasto, rico. Você pode abordar ele a partir de várias perspectivas da arqueologia, da biologia, da física, da matemática, da filosofia, da história das ciências e da teologia. Então, assim, materiais são riquíssimos, extremamente interessantes. Saulo gosta muito de ler sobre isso. Pode mostrar esse arsenal, Saulo? Alguns livros você indicou, falou no início da sua apresentação. Um deles foi esse aqui, Porque a Ciência Não Consegue Enterrar Deus. Temos também um do físico Adalto Lourenço, que ele mostra exatamente como a física explica a questão de Gênesis 1 e 2. Ele trata apenas desse capítulo de Gênesis 1 e 2, que é justamente a criação do mundo, né, da Terra. Temos também 11 de Gênesis. Ele aborda mais os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. É muito interessante, tem muita coisa boa aqui também. E esse aqui, na verdade, não é meu, é seu, Jackson. Mas está aqui em minha mão. E aí, mas também é uma boa leitura, vale a pena. Maravilha. Então, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário agora, alguma pergunta. Vocês acompanharam a exposição de Saulo aí? Ficou alguma dúvida? Ficou algum questionamento, gente? Se não, eu vou passar aqui também para uma pequena, mais breve introdução também. Vou dar o seguimento aqui, então. Vou exibir para vocês, além desses livros aí que a gente já falou, vou passar por que estudar a criação é importante, né? A gente está num contexto de estudo as profecias e a gente vai chegar lá, com fé em Deus, nesse curso. As pessoas que estão aqui interessadas na Bíblia, a gente está construindo as bases do conhecimento da teologia, já falando sobre a doutrina de Deus, agora a doutrina do homem. E à medida que a gente for avançando, quando você chegar no estudo da profecia, você vai ver que o remanescente de Deus, ele é chamado a dar a mensagem mais importante nesse contexto do final dos tempos. É chamada a mensagem, as 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica, ela tem que ver com o tema da criação. Diz aí, vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. De modo que o chamado à adoração a Deus e a última advertência a esse mundo tem que ver com uma mensagem que exalta Deus como Criador. Por isso é importante a gente ter noção sobre a questão do criacionismo. O chamado a reverenciar a Deus, no centro, no coração do mandamento de Deus, está um chamado à adoração. O mandamento do sábado, o 4º mandamento, Saulo citou aí, no 7º dia Deus descansou. E o mandamento diz, né, lembra-te do dia de sábado, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas por que ele nos convoca a descansar no sábado? A razão está aí em destaque, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e
tudo que realizar, e ao sétimo dia descansou. Então, o nosso chamado à adoração a Deus no sábado se dá em relação ao reconhecimento de Deus como nosso Criador. Por isso é importante a gente ter o conhecimento quanto à criação. Por isso que a doutrina a respeito da criação, das origens da vida e de todas as coisas desse planeta é muito importante. Se eu mostro essa imagem para vocês, agora eu quero ouvir porque eu estou um pouquinho constrangido aqui sem a participação de vocês. Se eu mostro essa imagem, o que é que vem à mente de vocês aí? Quero ouvir quem me diz. Quero ouvir vozes. Vou ver quem está online aqui. Saulo Figueiredo, Pastor Rubens, Cia, Giovana, Anderson. Alguém? O que é que vem à mente de vocês quando escutam, quando vem essa imagem aí? Será que fechou o microfone de vocês? Eu lembrei de Sansão. Sansão, muito bem. Sansão está fazendo o que aí, Giovana? O que ele está fazendo? Ele está quebrando as muralhas, né? De onde ele estava preso, cego, para poder exaltar o nome de Deus, né? Onde ele matou as pessoas, no caso. Perfeito. Ele está derrubando aí, na verdade, as colunas do local onde ele estava preso. Aí eu tenho aqui entre nós um engenheiro, Saulo. Por que ele derrubou, Saulo, as colunas? Por que ele não derrubou um muro lateral? O que é que você me diz aí, você que é engenheiro? Saulo ainda está aí? Você está ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, é porque estava desligado o outro. Por que ele derrubou a coluna? Toda a estrutura. Repita aí, Saulo. A coluna é a que sustenta toda a estrutura do local. Perfeito. Então, como nosso engenheiro de plantão, ele já declarou aí, uma vez que você derruba a coluna, você derruba toda a estrutura e aí todo o edifício vai abaixo. Quando a gente está tratando sobre a criação de Deus, estamos tratando, meus amigos, com a coluna da verdade. Se o inimigo ele ataca esta coluna, é porque ele quer derrubar todo o edifício de verdade. Então, veja o que é que acontece. Como o Saulo disse, o ano de 1844 é bastante importante, porque é o surgimento da igreja remanescente. A gente verá isso também no cálculo da profecia, quando chegarmos lá e estudo. Mas, meados do século XIX, surge o movimento para dar essa mensagem, das 3 mensagens angélicas que exalta Deus como Criador, mas, paralelamente, saem o que o jornalista Michelson Borges vai chamar de espetáculo paralelo de Satanás. Junto com o grande Jackson, movimento... Oi? rapidinho, só falando aqui que você falou, caso... deixa eu voltar para a tela. Você botou alguma coisa paralelo satânico, alguma coisa assim, Satanás, alguma coisa. Aquele livro que você... Isso, aquele livro que você indicou, Uma Viagem Sobrenatural. Também tem uma palestra onde o autor, ele dá uma entrevista, o Roger, ele fala sobre isso, que era uma das doutrinas que o inimigo iria usar para confundir a teoria do criacionismo usando o evolucionismo. E, inclusive, ele fala que o próprio Charles Darwin foi exclusivamente usado totalmente por Satanás para poder distorcer toda a teoria da criação. Entendeu? No próprio livro, na própria entrevista, a gente consegue isso, consegue ver para poder afastar o homem de Deus, afastar a verdade, a criação, porque nós somos criaturas de Deus, fomos feitos em imagem e semelhança dele. Então, era só para dar esse ênfasezinho do que você colocou aí. Giovana, essa contribuição sua é excelente, porque realmente o Roger Murnau ele me chama a atenção a isso, né? Porque muitas vezes a gente tem uma falsa noção de que Charles Darwin
Ele tinha um ideal extremamente apenas científico, mas ele era envolvido, inclusive, com sociedades esotéricas, né? Então, muitas dessas sociedades esotéricas e ocultistas tinham propósitos secretos de destronar Deus, né? Por isso que eu estou compartilhando com vocês que, à medida que Deus levanta um movimento para exaltar a sua verdade, e Deus como Criador, no contexto do final dos tempos, Satanás também levanta alguns movimentos ideológicos para poder confundir a mente das pessoas, né? E a fim de derrubar essa coluna da verdade de Deus como Criador. Então vem aí, como Saulo falou, 1859 foi publicada A Origem das Espécies, mas desde 1844 ele já tinha os estudos prontos. Aí, ao mesmo tempo, está surgindo aí o espiritualismo moderno com Allan Kardec, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, quando na verdade a gente deveria, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? E a gente deveria fazer justamente o inverso, né? Analisar o Espiritismo segundo a luz do Evangelho. Mas as pessoas estão procurando entender o Evangelho com base na mentalidade do Espiritismo. Então, estamos se confundindo. Aí Figueiredo pode falar até com mais propriedade que eu. Por favor, Figueiredo. Realmente, como você colocou aí, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, já li todinho, é uma verdadeira obra, né, controversa ao Evangelho de Deus, completamente. De Evangelho não tem nada. Tem sim, o falso nós Evangelho. Somos chamados a proclamar o Evangelho eterno, mas ao mesmo tempo surge um movimento aí para falar o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá, querido? É uma estratégia de Satanás. Isso é uma estratégia mesmo, porque eu já li todo. E não li depois que me converti e aceitei a Cristo, não. Eu fui presidente de uma juventude espírita, certo? E, na época, era uma juventude espírita atuante que envolvia a Península Itapajipana toda, que era a Juventude Espírita Bezerra Conceição de Menezes, que era outro espírita, né? Então, nós fazíamos a mesma coisa como nós fazemos hoje. A leitura, na igreja onde tem o Clube do Livro, nós fazíamos também, todo sábado à tarde, certo? Chamado de evangelização. E estudávamos mesmo capítulos, então, li vários livros espíritas, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Altamente destrutivo da verdade. Por que a gente está falando isso, que é um engano de Satanás para obscurecer a verdade a respeito da criação? Se, por um lado, Charles Darwin, com a sua suposta base científica, como Saulo colocou aí, ele nega a origem superior da espécie humana, da vida aqui na Terra, por outro lado, o Espiritismo vai entregar ao ser humano uma imortalidade que não lhe pertence, né? Então, nós temos, então, vida em nós mesmos, né? Segundo o Espiritismo, somos seres que possuem vida eterna, que a vida apenas se transforma. Então, você não tem necessidade de um Criador, porque a sua vida já é eterna. Então, isso aqui também é uma parte do engano, né, que obscurece a verdade. E, por fim, um movimento político que veio também para destronar Deus, que é o comunismo. Karl Marx ficou conhecido por dizer que a religião era o ópio do povo, né, e que ele também queria destronar Deus. Então, o comunismo, o evolucionismo e o espiritismo surgiram para combater a noção de um Deus criador. E é justamente uma mensagem central, uma coluna da verdade que não deveria jamais ser tocada, mas é que Satanás mais tem tocado nesses dias, né? Não é comum você chegar numa aula na faculdade e um professor ateu desafiar os cristãos, né? Ou humilhar os alunos cristãos, né? Professor cheio de mestrado, doutorado, numa posição de autoridade, ele chega lá e diz que a Bíblia é um mito, é uma fábula e quer envergonhar os seus alunos cristãos. Você falou, Jackson, sobre isso, o professor envergonhado do próprio livro, filme que se tornou. Eu lembro que
há muito tempo atrás, no primeiro semestre da faculdade, eu tive uma matéria chamada Conscienciologia, onde o professor ele é altamente evolucionista e queria colocar que todo mundo usasse essa mesma teoria. E no semestre, na sala, tinha eu e mais 2 adventistas. Um deles é Tiago, filho do pastor Short, só que eu não lembro o nome do pastor. E brigando em relação... George Short, isso. Brigando em relação ao criacionismo. Esse professor nos perseguiu até a final. Graças a Deus não perdemos a matéria. Mas, assim, os 3 cristãos que estavam na sala, que defendiam a teoria do criacionismo, foram perseguidos porque o professor queria que eles dissesse que viemos no macaco e voltaríamos a morrer como um macaco. Entendeu? Então, assim, a gente sofreu diversas perseguições por conta disso aí. Entendeu? Perfeito, Giovana. Jackson, se você puder voltar... Sim, se você puder voltar aquela tela onde tem os 3 livros que tem A Origem da Espécie. Aquele slide, tá vendo aí, né? A Origem das Espécies, aqui é Allan Kardec como se fosse o Evangelho segundo o Espiritismo e Manifesto Comunista de Karl Marx. Nós podemos dizer, fazendo assim uma paródia, vamos dizer assim, na Bíblia nós temos a tríplice mensagem angélica, não é verdade? Aqui, ó, a tríplice mensagem satânica. Tá aí, ó. Bem percebido, Figueira. Realmente, Satanás ele tem os seus enganos. E esse testemunho seu a respeito do espiritismo, de Giovana, a respeito do assédio intelectual que as pessoas sofrem nas universidades, isso é muito presente. Tanto que ele virou tema de um filme, recomendo a vocês também, Deus Não Está Morto, onde o estudante passa sobre isso, mas ele vai buscar justamente essas fontes sobre o criacionismo, sobre o design inteligente, sobre a apologética cristã, buscar das razões da fé cristã, as evidências de um mundo criado e que a gente pode encontrar muito. Né? Então, como o Saulo colocou, os cientistas, os pais da ciência eram cristãos. A gente está embasado no ombro de pessoas que têm racionalidade. Ser cristão não é ser anticientífico. Luiz Pasteur chegava a dizer que um gole de ciência pode te tornar um ateu, mas se você beber o copo todo, você vai encontrar Deus no fundo do copo, né? Então, porque a ciência revela Deus, a ciência é a linguagem pela qual Deus criou a estrutura do mundo, né? Então, e se a gente negar a criação, a gente está indo contra Cristo, né? Jesus entendia o Gênesis, o relato do Gênesis, dos 6 dias da criação, onde Deus descansou no 7º, como um relato literal, não alegórico, embora hoje muitos cristãos tendam a tentar conciliar, né, o evolucionismo com o cristianismo, eles chamam de evolucionismo teísta. Então, não, Deus criou através de processos evolutivos de milhares de anos. Só quando você faz isso, você vai contra o que Jesus disse. Jesus disse em Marcos, capítulo 10, verso 5, né? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por causa disso, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Então, vocês estão vendo que Jesus entendia o relato de Gênesis, da criação de um par, de um casal, como sendo literal. Também Jesus entendia o dilúvio como sendo um fato histórico consolidado. Ele disse, como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Está lá em Mateus 24. Em Lucas 11, ele fala aí, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel. Então, a figura de Abel, Adão e Eva, Noé, todos eram tidos por Cristo como seres humanos históricos, biográficos, reais. Não é um relato de fábula, como muitos hoje querem tentar parecer, né? Aqui, como o pastor Rubens já está online, se ele quiser falar aí do hebraico, ele já fica à vontade, já está na área dele aqui. Não sei se está certo, pastor, mas aí vou desenferrujar aqui o hebraico. Diz assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Quer dizer, no princípio criou Deus
dos céus e a terra. Né? Bereshit é a palavra para princípio, o nome do livro Gênesis, em hebraico é Bereshit, porque é a primeira palavra que começa. Bereshit quer dizer no princípio. Só essa primeira palavra aí, irmão, no princípio, teria tanta profundidade aqui, se eu deixar o pastor fazer uma pregação. Porque no princípio que está se falando aí, não é necessariamente um local no tempo, mas é uma pessoa. Lembrem-se que quando Paulo fala lá em Colossenses, ele diz que Jesus era o princípio da criação. Né? Então, em Cristo foram criadas todas as coisas. Bará é o verbo, quer dizer, criou, que é um verbo que só se aplica a Deus. É um verbo que o único agente, o único sujeito desse verbo é Deus. Esse verbo não pode ser aplicado a outro sujeito, porque é o criar a partir do nada. Ex nihilo, como alguns dizem, criar a partir do nada. A filosofia vai dizer para você, ex nihilo nihilo fit, do nada, nada se vem. Só Deus pode criar a partir do nada, porque Ele é a palavra criadora. Ele é aquele que faz surgir as coisas que não existem. Bereshit para Elohim é o nome de Deus no plural. Então a gente já estudou sobre isso, a pluralidade de Deus, desde o Gênesis. Saulo já explicou detalhadamente a semana da criação, não vou entrar nesses detalhes, só quero chamar a atenção para vocês que Deus é um Deus de ordem. Aquilo que ele cria a estrutura nos 3 primeiros dias, ele vai povoando a partir do 4º. Então, o 4º dia ele cria o sol, a lua, as estrelas, que ele já tinha separado a luz da escuridão no primeiro dia. Então, ele cria a estrutura no primeiro e povoa no 4º. A mesma coisa, ele separa as águas no 2º, no 5º dia ele vai colocar os animais. No 3º dia ele separa a terra do mar, cria a vegetação, e no 6º dia ele vai criar os animais, e por fim a coroa da criação, que era o ser humano, e sempre, cada um dos versos dizendo que disse Deus, com a palavra criadora de Deus. Né? A palavra criadora que nos Salmos 33 vai dizer assim, olha, porque ele falou e tudo foi feito, ele mandou e logo apareceu. Hebreus vai retomar essa ideia dizendo que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, veio do que foi feito do que não é aparente. Então, a gente tem aí esse aspecto da sintonia fina do universo, que Saulo já falou. Não vou me delongar nisso aí. Pode falar, Saulo. Você falou aí da criação. É muito importante a gente entender como cristão, a gente tem a criação como verdade, porque ela influencia várias outras doutrinas. Por exemplo, se Deus não criou o mundo como a Bíblia fala, então não houve pecado. Não havendo pecado, não precisamos de um Salvador. E aí tem o livro de Karl Marx, que ele fala o seguinte, ele fala que esqueci a fala dele, que a religião é o ópio do povo. Ele quer extirpar toda a religião da sociedade. E Engels, que tem como coautor do livro dele, tem uma carta que ele fala o seguinte, que antes de Karl Marx escrever os seus livros, ele leu A Origem das Espécies. Então, muito do que está escrito ali é baseado na teoria da evolução, no qual tira completamente Deus em questão e traz em si a sociedade que precisa de evolução contínua, e a partir da sociedade ela pode, com o partir do tempo, ela pode evoluir sozinha e chegar à perfeição. No caso do cristianismo é justamente o contrário. Nós só vamos alcançar a perfeição através de Cristo. E se não houve pecado, não precisa de um Salvador para vir à Terra e nos salvar. Perfeito, Saulo. Você matou a charada aí, justamente. Por isso que eu falei, eu comparei a criação com uma das colunas da verdade. Né? Se você derruba essa coluna, todo o restante, todo o edifício de verdades apresentado pela Bíblia vai ruir. Mas se você aceita tentar conciliar o evolucionismo com a crença cristã, mas você aí destrói a semana da criação, você destrói o relato de Gênesis, e como Saulo falou, se você destrói o relato do Gênesis, da queda, você
você não tem um ser humano, você não tem uma raça humana que caiu em pecado e foi destituída do seu lar edênico. Então você não precisa, não existe pecado. Né? Existem processos evolutivos aleatórios. Se não existe pecado, não existe culpa. Para que um redentor? Para que alguém que venha te salvar de um pecado, se pecado não existe? E também você destrói a esperança da restauração. Então, de um golpe só, ao derrubar essa coluna da criação, as pessoas que tentam conciliar o relato do Gênesis, interpretando ele como sendo uma fábula, um mito, elas vão ter que, pela lógica, renunciar às doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Por isso é muito importante. Isso é tão vasto o tema do criacionismo, do design inteligente. E existem testemunhos fora da Bíblia. Existem, irmãos, e existem muitos. Existem muitos. Estou com a tela aí para vocês de alguns hieroglifos, né? Pictogramas, né? Sinais que foram as primeiras escritas do ser humano que nasceram surgiu por volta de 3.500 anos antes de Cristo, lá na região da Mesopotâmia, né? Vamos lembrar nossas aulas de história lá do ginásio, né? Aquela região entre o rio Tigres e Eufrates, ali, e também no Egito, ao redor do rio Nilo, surgiram as primeiras civilizações que têm escrita, que deixaram registros escritos. Veja só, quando você, por mais, vamos dizer assim, espantoso que possa parecer o relato do Gênesis, você não pode simplesmente descartar porque você acha assim, esse relato é muito estranho, isso aqui deve ser uma fábula. A gente, qualquer investigador, qualquer jurista, por mais estranha que seja a prova que alguém está apresentando, você deve buscar. Então, se existe esse relato hebreu, os primeiros povos que povoaram a terra e não deixaram relatos sobre como surgiu a vida, esses povos deixaram, e por mais curioso que pareça, veja só, lá na Suméria, naquela região ali do Oriente, do Antigo Oriente Próximo, né, Mesopotâmia, você vai encontrar vários relatos sobre a fundação do mundo, onde sempre o primeiro ser humano é chamado com esses nomes aí: Adamu, Adim, Adapa, Alulim, Alorus, Atum, Adumuzi. Veja que parece muitos a fonética e a semântica desses nomes com Adão, com a raiz do nome Adão. Assim como hoje a gente tem aí o nome João em português, mas em alemão é Elhanan, John em inglês, Juan, Jean, são variações do mesmo nome. Então, há uma sincronia muito grande em tudo isso. Né? Lá no relato da Suméria, o Adapa, ele recebeu grande sabedoria, mas ele não era naturalmente imortal, ele era filho do deus Ea e morava na cidade de Eridu. Eridu parece muito com Éden também, não é? Interessante que Adão é tratado como filho do deus Ea, e Adão, ele é descrito por Lucas como sendo filho de Deus. Né? Então, não nasceu das mãos de Deus. Esse Adapa vivia em meio aos Anunnakis, parece muito com o nome Anaquins, que a Bíblia relata como sendo gigantes. E em seu julgamento perante os deuses, Adapa se recusa a alimentar-se do pão e da água da vida. Aquilo era um teste, pois ele sabia que não lhe era permitido participar de um alimento reservado aos deuses. Inconformado, o deus Anu lhe pergunta: por que não tens comido nem bebido da água da vida? Se assim fazes, não poderás ter vida eterna. Veja que esse relato ele tem pontos de contato muito fortes com a história do Gênesis. Né? A questão de um alimento que era proibido, que era apenas dos deuses, que traria conhecimento, um alimento que podia trazer a vida eterna. Então tem pontos de contato muito fortes com a narrativa do Gênesis e está aí em outros relatos de povos antes dos hebreus. Né? Adapa é elogiado em sua atitude de recusar comer o alimento proibido. A única coisa que ele aceitou dos deuses foi tomar sobre si o segundo manto, dado para substituir o primeiro, que era de lamentação e ser ungido com azeite. Veja que Adão também, ele tinha um primeiro manto, que ele tentou se cobrir, né, com folhas de figueira,
mas não serviu, e ele foi coberto com um segundo manto também. É isso? Então tem muitas similaridades, muitos pontos de contato. Outro relato é de Gilgamesh, esse é mais conhecido, é um clássico da Babilônia, né? Nesse épico, o herói ele tem um amigo chamado Enkidu, mas também algumas versões na língua semítica é o nome de Adão, que é seduzido por uma cortesã da deusa Ishtar e passa a ter o conhecimento pleno. Olha, será que é o conhecimento do bem e do mal? Né? Após esse ocorrido, Ishtar declara: você agora é conhecedor, Enkidu, você será igual a Deus. Então, ela improvisa vestiduras e o veste com eles. Então, veja que os relatos ao redor, e aqui já estou finalizando, esses relatos eles vão se repetir em toda a região ali do Antigo Oriente Próximo, do Egito. Vai ter tradições disso na África, na Austrália, na Ásia, e todos eles conhecidos em pelo menos 6 pontos, elementos comuns: a criação e a desobediência de um casal humano que perde o paraíso, a maldição que segue a desobediência, trazendo morte aos habitantes da Terra, o início da família humana marcada pela tragédia de um assassinato entre irmãos, a humanidade que se torna má e por isso é destruída em um dilúvio, o perecimento de quase todos, menos alguns que foram preservados pelos deuses, uma confusão de idiomas que espalhou os homens pelos 4 cantos da terra. Veja só, isso que a gente encontra no relato de Gênesis é encontrado também na literatura antes dos hebreus, que está espalhada ali naquela região do Antigo Oriente Próximo, Babilônia, Síria e Egito. Então, será que o relato de Gênesis é um mito? Olha só, será que isso aqui não aponta? Tem várias testemunhas que dão detalhes um pouco diferentes do outro, mas a estrutura central da história é a mesma. Né? Isso reforça. Pode falar aqui. Civilizações que muitas não tiveram contato uma com a outra. Não tiveram contato. Porque talvez vamos dizer que alguém poderia afirmar que teve contato com a civilização e contou-se a mesma história. Podemos ver que são civilizações com épocas diferentes, em locais diferentes, que nunca tiveram contato com a mesma outra civilização e as outras civilizações contam o mesmo fato, muito parecido, sem nunca ter contato com a outra civilização que também conta o mesmo fato. Agora é interessante, Saulo. As pessoas que duvidavam do relato do Gênesis, dizendo, isso aqui é uma fábula, quando você encontra esses outros relatos aí, rapaz, com a espinha dorsal e mesmo, só que agora o discurso deles muda. O relato pode ser verdadeiro, mas veja só, o Gênesis, então, é uma cópia desses mitos sumérios. Então, tudo é literatura. Aí, a isso, eu vou finalizar aqui com essas citações que o Dr. Rodrigo Silva ele compilou, eu achei muito interessante. As pessoas sempre tentam dar uma saída pela vertente, né, para não se submeter ao relato, à revelação da verdade. Né? Esse grande estudioso da área da arqueologia, Kenneth Kitchen, ele disse assim: a suposição comum de que o relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir por acréscimo ou embelezamento na elaboração de lendas, mas não o contrário. Né? No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para se tornar pseudo-histórias, como tem sido sugerido para os Gênesis. É uma impossibilidade dizer assim, o Gênesis é uma cópia disso. Aí Rodrigo Silva, ele brilhantemente vai dizer aqui, ao contrário de ser um plágio, o Gênesis possui características de ser uma correção daquilo que o antecede. Prova disso é o fato de que, dentre todos os textos, ele é o único que assume um monoteísmo clássico, em meio à versão milenares que preferiam atribuir aos deuses a obra da criação e julgamento do planeta Terra. A grande verdade, meus amigos, é que a criação é uma coluna central da fé cristã, de sustentação da palavra de Deus. A gente viu nos nossos primeiros estudos que a Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano, e as pessoas que tentam duvidar do relato do Gênesis, colocando como mitológico, fábula, eles estão tentando destruir a coluna central da fé cristã.
a mensagem que a gente precisa dar a esse mundo agora, nesse contexto de final dos tempos, é temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, terra, o mar e a fonte das águas. Então, a criação é um fato real. Jesus se reportou ao Gênesis como sendo real, a Noé, ao dilúvio, a Adão, a Eva, como seres humanos reais. Então, ali a gente tem um relato literal do início da nossa história aqui no mundo. E esse último verso, Romanos 1, verso 20, diz que porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Meus amigos, isso quer dizer que, diante dessa beleza, dessa criação, com um propósito, com um design inteligente, com a sintonia fina do universo, tudo isso que Saulo apresentou agora há pouco, a gente tem as evidências suficientes para enxergar na natureza e na criação um Deus criador. Né? Então, o próximo capítulo da nossa história, irmãos, é o retorno ao Éden. Mas se eu destruo o relato do Gênesis, se eu desacredito de Deus como Criador, logo, todo o restante do edifício de verdades na Bíblia, ele vai ruir. Eu preciso exaltar Deus como Criador. Eu preciso entender que, por conta da desobediência dos nossos primeiros pais, né, nós fomos expulsos de um paraíso, mas fomos redimidos pela graça de Cristo. Ele veio, pagou o preço da punição e em breve voltará para nos buscar. Mas para isso eu preciso estar firme na verdade de Deus como o nosso Criador. Então o propósito do estudo de hoje foi desmistificar esses enganos satânicos dos últimos dias, né? Essa contrafação da verdade que pode querer usar movimentos políticos anticristãos, antibíblicos, como o comunismo, pode querer utilizar o misto de ciência, evolucionismo, fé e filosofia, que se diz ser o espiritismo, ou pode se querer utilizar uma ciência materialista, né, baseada numa visão caolha, né, que tapa os olhos para uma realidade transcendente e fixa apenas os olhos na matéria, né, que é o evolucionismo. Mas você e eu temos razões suficientes para crer, temos evidências, e as evidências estão ao nosso alcance na palavra de Deus, e a gente pode completar esse conhecimento com toda a literatura aí, e as indicações de livros que o Saulo deu, que eu dei. Eu espero que isso tenha despertado em vocês o interesse de estudar um pouquinho mais desse tema que é tão rico e tão vasto, né? Mas a gente já avançou bastante no horário, e eu vou aqui abrir, se alguém tiver algum comentário final, alguma participação final, alguma pergunta, para a gente poder caminhar para o final. A voz está aberta? Está ouvindo? Estou ouvindo, Saulo. Existe um grupo também que acredita que Deus, que tudo foi criado por Deus, porém, ele foi lá, criou e largou ao bel prazer. Só que Deus é um Deus mantenedor também. Ele é um Deus amoroso, que se importa com sua criação e se relaciona com sua criação. Ele não foi um Deus que simplesmente criou o universo, o planeta Terra, e largou ao bel prazer e as coisas deixou lá se virando. Ele é um Deus que se relaciona com cada uma de suas criaturas. Perfeito, Saulo. Inclusive, essa visão ela tem se tornado popular mesmo no meio cristão. Eu acabei não compartilhando aqui uma tela, mas eu vou colocar aqui para vocês. Tem uma citação do Papa Francisco, que ele coloca isso, né? Que a evolução poderia ser uma explicação. Então, hoje, até mesmo o catolicismo e muitos evangélicos têm tendido a duvidar do relato bíblico do Gênesis e olhado ele como um relato de fábula, literário, mitológico. E o Papa disse assim, ó, Deus criou os seres e deixou que se desenvolvessem segundo as leis internas que ele deu a todos, para que se desenvolvessem, para que chegassem à sua própria plenitude. Ele deu autonomia aos seres do universo, ao mesmo tempo em que assegurou sua presença contínua, dando o ser a toda a realidade. E assim a criação avançou por séculos e séculos, milênios e milênios,
até se formar aquilo que conhecemos hoje, porque Deus não é um demiurgo, um mágico, mas um criador que dá o ser a todos os entes. Está escrito lá no site católico, o Catequista, você pode conferir. Mas hoje o catolicismo ele já deu as mãos ao evolucionismo. Alguns papas antes de Francisco já chegou a dizer que talvez o relato de Gênesis é um relato mitológico, de fábula, e a gente deva analisar à luz da evolução. Então, é um Deus que criou em milênios. Esse Deus deles não tem capacidade de criar em 7 dias, como a gente vê no relato lá. É um relato literal, devemos entender como histórico e verdadeiro o relato de Gênesis. Alguém mais? Acho que hoje vai ficar em silêncio mesmo. Fez silêncio no céu por meia hora. Pelo menos por 40 minutos. Hein? Pelo menos por 40 minutos. Não é muito pouco. É muito pouco. É pouco. Mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês, rapidinho. Olha, ao contrário do que muitos podem pensar, a Bíblia, embora nós digamos assim, não é um livro de ciência, mas a Bíblia é absoluta quando trata de assuntos científicos. A Bíblia é um livro de teologia, cujo objetivo é apresentar Deus como Criador, como Salvador, e o plano da redenção sobretudo. Mas quando a Bíblia trata de assuntos científicos, ela é absoluta em tudo aquilo que ela afirma. Onde a Bíblia parece ser contraditória é por conta da linguagem que a gente chama de linguagem fenomenológica. Deixa eu citar aqui um exemplo. Você falou comigo? Não. Jesus disse que a menor semente é o grão de mostarda. E hoje está comprovado cientificamente que o grão de mostarda não é menor. Ellen White diz no livro Medicina e Salvação que se Cristo quisesse abrir todos os tesouros da ciência e do conhecimento aos discípulos, ele o teria feito. Só que os comentários de Cristo, eles partiram do conhecimento real da época. E em São João, capítulo 3, ele diz assim para Nicodemos: em se tratando das coisas aqui da terra, que eu falo para vocês, vocês já se admiram e já não acreditam, imagine se eu falar das coisas do céu. Palavras de Jesus. Então, nós precisamos entender que existe na Bíblia a chamada linguagem fenomenológica, onde Cristo parte do conhecido para o desconhecido. No caso, na época dele, a menor semente era mostarda. Era o que eles conheciam cientificamente. E se Cristo chegasse e dissesse assim, olha, a menor semente não é mostarda, Cristo ia criar um sério problema para a missão dele em relação à ignorância do povo que o cercava. A mesma coisa é o caso lá de Josué. O sol parou. Ah, mas o sol não para. O que parou foi a terra. Mais uma vez, a questão fenomenológica. Onde Josué não era astronauta, não era cientista, não era físico, não era astrônomo, não era nada. Era simplesmente um soldado ali, líder. E ele usou a linguagem fenomenológica. Lua, para. Sol, detente. Então, é como a gente hoje aborda a mesma questão. Quando eu era criança, eu corria e digo, eu vou pegar a lua está correndo. Mas a gente sabe que a lua não está correndo. A nuvem passava e passa, e dá aquela sensação de que é a lua que está se movimentando. Isso é o que a gente chama de fenomenologia. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar em relação à Bíblia como ciência. Segundo ponto, a Bíblia afirma em Jó, em Isaías, que a Terra é redonda, embora tenha surgido agora recentemente uma teoria sobre a Terra como sendo plana. Então, a igreja já respondeu, já descartou isso aí. Isso é heresia. Heresia que, inclusive, até pastores já pregaram isso aí sem ter o devido fundamento. Mas é uma heresia, a Terra como plana. A Bíblia apresenta a Terra como sendo redonda. A Bíblia fala sobre as várias teorias filosóficas no livro de Jó. No mesmo livro de Jó, capítulo 27, fala, eu citei só alguns aqui, fala sobre a luz artificial, fala sobre a crosta terrestre e essa capacidade que a Terra tem de gerar o pão, gerar larvas vulcânicas, fala de barragens.
A Bíblia fala sobre o papiro que é gerado onde só pode ser gerado onde há lodo ou água, o junco a mesma coisa. Então isso é uma linguagem totalmente científica. Aprender com os animais, né, lá no capítulo 12, aprendam com os animais, aprendam com as aves, aprendam com a própria terra. E, finalmente, o último versículo que eu quero deixar, antes de encerrar, é o Jó, capítulo 21, versículo 22. Esse texto é um texto interessante para quem estuda ciência. Ela diz assim: acaso alguém ensinará ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Então, Deus é o Senhor da ciência, Deus é o Senhor de tudo, Deus é o Criador. O grande problema de Darwin é que ele quis justificar a Deus e terminou criando uma grande complicação, e por não conhecer a doutrina do grande conflito, ele simplesmente se tornou aí um instrumento nas mãos de Satanás. A intenção de Darwin era o seguinte: Deus é amor, Deus é todo-poderoso. Então, como explicar o espinho? Como explicar essas aberrações na criação? Então, só tem uma resposta, segundo Darwin. Deus criou, mas abandonou. Isso que Saulo colocou, que é a teoria do deísmo. Deus, isso é a mesma coisa que o catolicismo está apresentando. Então, Darwin, para tentar justificar a Deus, desconhecendo a doutrina do grande conflito, ele simplesmente disse o quê? Deus é amor, Deus é todo-poderoso, mas ele criou um planeta autossustentável. Criou, abandonou, e a partir daí tudo ficou por conta da chamada evolução. Então, o deísmo é uma forma de ateísmo disfarçado. É ateísmo do mesmo jeitinho, só que é um ateísmo com cara de cristianismo, que deu para o Papa essa audácia de dizer isso aí que Jackson acabou de colocar. Se Darwin conhecesse a doutrina do grande conflito, então ele diria não diria o que está naquela frase. O evolucionista ele prefere olhar o homem como um macaco evoluído do que como um homem decaído. Então, o plano da redenção é exatamente para mostrar que foi criado tudo perfeito, houve uma queda e a Bíblia apresenta um plano de redenção, de regeneração, de restauração, diz Pedro lá em Atos, de todas as coisas. Então, para mim, um dos grandes conceitos de salvação, porque a palavra salvação não é Deus me salvou. A palavra salvação envolve perdão, justificação, santificação, glorificação, regeneração, restauração, a própria palavra salvação, redenção, reconciliação. E, para mim, uma das principais palavras para a salvação é a restauração de todas as coisas, como, não sei se foi Pedro ou Paulo que colocou lá no livro de Atos. Tá certo? Então, só para a gente entender um pouquinho aí a cabeça de Darwin. Mas, graças a Deus, encerra com esse verso. Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? Deus é o Senhor de todas as coisas. E nós estamos a caminho aí de uma restauração de todas as coisas. Amém. Eu espero que tenha ficado claro para todos a importância da doutrina, da criação. Reconhecer a Deus como nosso Criador é fundamental para que a gente possa entender as demais doutrinas da Bíblia, né? A condição de queda do ser humano e o plano da salvação e da redenção de Cristo. Como eu disse antes, o próximo capítulo da nossa história do mundo é um encontro com o nosso Deus Criador. E para isso a gente precisa estar preparado, embasado. Pede para Saulo colocar esse livro aí na lista dele. Eu tenho outros aqui que eu não peguei, mas manda ele colocar esse na lista dele, viu? É do mesmo autor, Ariel Roth, que ele tem aí as origens. Tem um de Joshua McDowell, excelente, muito bom aqui. Tem também tem um aqui sobre os físicos que mudaram o mundo. Muito bom esse livro. Interessante isso aqui. Em 6 dias, entrevista com 50 cientistas de diversas áreas aqui, mostrando as evidências da criação. Muito bom mesmo. Assim, material a gente tem bastante, né? Recomendo para vocês, eu espero que tenha despertado ou incentivado, motivado o interesse de vocês com esse tema, que é tão vasto, mas que a gente vai ter que avançar. E no próximo tema, eu quero dizer para vocês que eu gostei muito das indicações de temas que foram feitos, né? Semana passada a gente tratou um tema aí, tom de línguas, que o Anderson indicou, e na sequência vocês já deram outros temas que já estão no tópico para a gente tratar sobre sábado, mordomia, conduta cristã e tal.
Então, a gente vai intercalar alguns temas sobre tudo isso, né? E vamos tratar, na medida do possível, trazer temas interessantes que vocês possam também dar suas próprias contribuições, tá certo? Não sei se alguém mais quer dar uma palavrinha final antes da gente orar. Podemos orar. Vamos orar então, né? Nossa oradora oficial está disponível hoje, Giovana. Olá. Você que não é agora. Posso orar? Pode sim. Oremos. Santo, bondoso Deus que habita na mais altura dos céus, graças te damos, Senhor, por mais um sábado, por mais uma semana findada, mas cheia de vitórias, cheia de misericórdia e de bênçãos. Obrigada por tudo que tem feito em nossas vidas. Gostaríamos de pedir, Senhor, que nos dê uma noite deleitosa, reparadora, para que amanhã possamos, para que já estamos no sábado, mas que amanhã possamos estar vigorosos para assistir mais ainda e ouvir a Tua palavra. Abençoa cada pessoa aqui do grupo e seus familiares. Nos dá uma noite maravilhosa, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço a participação de todos, mais uma vez, vocês, que Deus abençoe o restante de sábado na presença dele. Amanhã estaremos na igreja, quem puder nos acompanhar lá no canal da igreja, Jardim Cruzeiro. De manhã e de tarde teremos também o clube de leitura, viu? Então, estaremos juntos, de manhã e de tarde, no canal da igreja. Feliz sábado para todos. Todo mundo aqui, microfones abertos, quem quiser falar. Um beijo, pai. Um feliz Dia dos Pais para todo mundo. Um beijo, filha. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. E a todos também que estão aí. Em breve, Saulo. Dia dos Pais para todos aí. Anderson é papai. Em breve. Pastor Rubens, Figueiredo, Zé Roberto. Só falta o Saulo. Tá vendo aí? Em breve. Em breve. Quem sabe, próximo ano. Você tem que botar o criacionismo para funcionar aí. Entendeu? A descendência. E Anderson também é papai? Sou sim. É? Meus filhos. Então parabéns também. Vários papais. Obrigado. Dia do pai da esposa, porque ele cortou muito a minha internet. A ligação está falhando um pouquinho, mas a gente entendeu que você é um papai. Estamos aqui desejando também para você um final de semana especial. Deus abençoe por esse privilégio, né, de participar do dom da vida do Criador que nos concedeu ser pais e também poder gerar vida. Né? Então, Saulo, como é que vai? Jô, tá melhor? Ele tá melhorando bastante e tá conversando aí para existir a possibilidade de